Bora falar do Cruzeiro, meu povo. Vamos, Cruzeiro! Pois esse suco de trairagem entre Lélio Gustavo e Samuel Venâncio, viu, Rafa Nobre? E nós também, né? Zoando o cabelo do Lélio, querendo ou não. Conta pra mim, Xará, qual o seu primeiro destaque aí pra falar do Cruzeiro às vésperas de mais uma rodada do Brasileiro? Mais uma decisiva, né, Xará? Boa tarde pra você, boa tarde pra Di, Samuca e Lelhão também com a gente. Pois é, o Cruzeiro penúltimo, né, treinamento antes desse jogo de domingo, 6:30 da noite contra o Red Bull Bragantino. O Fernando Seabra e o Vinícius, eles nesse trabalho em parceria, já finalizando os treinamentos. Amanhã, o último, o treino tático e aí a relação dos jogadores, enfim, já para definir esse time que encara o Red Bull Bragantino em busca desesperadamente de uma vitória. O Cruzeiro que não vence há 7 jogos, 4 pontos da zona de rebaixamento. Então agora o sinal mais que vermelho, alerta ligado na Toca da Raposa em busca de pontos, né? O Cruzeiro que vinha jogando bem até o jogo contra o Grêmio, né? E aí esse tropeço por lá, jogando muito mal lá em Porto Alegre. Agora o Cruzeiro à procura de pontos para que possa começar engrenar já, arrancar em busca de voos mais altos dentro do Campeonato Brasileiro. Contra o Grêmio, aliás, o Ian Lucas, esse que ficou fora do jogo contra o Grêmio, tem treinado durante toda a semana. Já o Lucas Oliveira, ele que se machucou no jogo contra o Goiás, ele um tempinho já maior fora, então treinando normalmente essa semana pode ser uma opção, assim como o lateral direito o William, ele até foi relacionado no jogo contra o Grêmio, mas acabou não entrando, uma escolha do Pepa na época. Então o William aí na condição física ideal, a gente entende que a tendência é que ele possa sim assumir essa titularidade. Não vejo nada diferente disso, bom, pelo menos pra mim e pra você, Samuca. Boa tarde, tudo bem? Fala aí, Rafa, boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. O William volta a ser titular, não tem nenhuma dúvida, e pelo menos a informação que a gente tem é que ficou para este sábado a definição da equipe, mas não acho que vai acontecer. Se eu sou o Fernando Seabra, eu não ia mudar tudo, mas eu ia fazer algo diferente. Teve até uma situação que eu critiquei bastante ainda, eu estava em outra emissora, quando o Cruzeiro demitiu, quando veio o Filipão, foi 2020, né? Na primeira Série B. O Cruzeiro demitiu o Ney Franco e o Célio Lúcio teve a oportunidade de jogar de comandar o time contra o Juventude. E aí o Célio conhecia o time sub-20, conhecia a garotada, e ele fez exatamente o que estava fazendo o Ney Franco. Aí eu falei, não quer aproveitar a chance, uma baita chance que recebe, porque não é que você tem que inventar a roda, mas tem que fazer algo diferente para tentar colocar ali o que você pensa, porque se for para fazer, se bem que eu acho que domingo a entrega eu acho que vai ser diferente, mas se for para fazer o mesmo, ia ficar o que já tava. Então eu faria algo diferente. Agora o William com certeza vai voltar, aí vamos ver ali do meio pra frente o que vai ter de novidade, se o Bruno Rodrigues retorna, aí quem sairia, enfim, vamos aguardar esta última atividade, viu, Rafa? Pois é, e aí esse algo diferente pode ter 3 volantes, pode ter 2 volantes e um meia, pode ter 4 atacantes, ou sei lá, algo diferente mesmo que possa imaginar o Fernando e o Vinícius nesse trabalho que tem feito na Toca da Raposa. O que você acha que dá para imaginar com o Cruzeiro, com as peças que tem à disposição essa dupla hoje? Você sabe que, indo no que o Samuel tá falando e do que você tá perguntando, as informações que a gente tem, né, desses treinamentos na Toca, são de que o Seabra teve toda a liberdade para trabalhar com o grupo, de mexer se quisesse mexer, se não quiser mexer. Vale lembrar sempre o seguinte, você pode entrar até com as mesmas peças, depende de como você define seu esquema tático, a função que cada um vai fazer, né, ou aquilo que você pensa. Ele teve longas conversas com o Paulo Autuori, obviamente dentro da experiência do Paulo Autuori, até porque esse é o trabalho de um diretor de futebol, né, principalmente de um diretor executivo, né, até mais do que no caso do Cruzeiro, do que o diretor
diretor de futebol, que não tem essa passagem como treinador, né? No caso do Paulo Autuori, ele tem a passagem como treinador, então ele traz essa experiência. Ele também esteve ocupado aí conversando com o mundo sobre quem poderia ser o novo técnico do Cruzeiro, mas a informação que a gente tem é que eles conversaram muito sobre isso, né? Até naquele apoio mesmo, né? A quem vai entrar com essa missão de fazer com que o Cruzeiro volte a vencer. Então, eu não imagino talvez em mudanças de peças, mas imagino que ele vá sim aproveitar a oportunidade, até porque a gente acabou de subir uma matéria, está lá no portal, não está descartada a permanência dele como treinador do Cruzeiro. O Cruzeiro tem tido muitas dificuldades, né, com treinadores brasileiros. O Cruzeiro tem oferecido aí um contrato tipo tampão até o final do ano. Isso tem dificultado muito as negociações com esses mais novos e tudo mais. As cifras também que o Cruzeiro tem oferecido não são chamariz para essa mudança, então ele está tendo muitas dificuldades. O técnico pode ser estrangeiro mesmo, né? O Cruzeiro parte então para a busca de um estrangeiro, mas não está descartada a possibilidade de, conforme o que a gente estava falando do Atlético Paranaense, conforme for acontecendo com o Seabra, de que ele realmente se transforme aí nesse interino mais efetivando tempo, efetivando, né? Tendo o Paulo Autuori ali no banco, que é o trabalho do Paulo Autuori também, ele que também não quis assumir a condição efetiva de treinador, mas dando um suporte para ele. Então as informações são de que é uma chance importante para ele. É isso que o Samuel falou, é uma chance muito importante para ele, e o que se espera é que ele aproveite bem. Por isso que eu acredito também em algo novo. Algo novo. Agarrar com unhas e dentes. Até para poder colocar o Lelhão no bate-papo também. Eu lembro, o Lelhão, não tenho certeza se foi um jogo contra o Goiás ou contra o Curitiba. O Oliveira, ele tava voltando de suspensão e o Samuca entendia que o Neres merecia uma chance. Naquele momento você falou, olha, é melhor voltar com o Oliveira. O Oliveira tá de volta, você acha que ele merece de novo assumir essa condição titular? O momento é diferente? O que você pensa, Lelhão? Não merece. Naquele momento ele era o titular, agora ele perdeu a posição para o Neres, que se encaixou bem com o Castan. Se você pegar o problema menor do Cruzeiro é a defesa. Sim. Por mais que tenha levado os gols aí no final da partida, ou das partidas, né, contra o Palmeiras e contra o Corinthians, o problema não é a defesa, o problema é ofensivo, é no meio de campo, na parte criativa, e no ataque, na parte de finalização. Então, vamos ver o que vai acontecer, porque se você tem ali problema na criação, o ataque, quando surge a oportunidade, ele tem que ser efetivo, e isso o Cruzeiro não tem sido, né? Você criou uma grande chance no primeiro tempo contra o Corinthians, não, mentira, criou mais, mas em uma delas fez. No segundo tempo teve outras oportunidades, não fez e levou. Então é isso aí que chama atenção, e eu concordo muito com o Samuel quando ele fala o seguinte, né? O camarada tá tendo a oportunidade, ele tem que saber aproveitar. Então ele apenas repetir o que o outro técnico estava fazendo, ele vai fazer mais raiva na torcida. Aí até o Totonho hoje falou, será que ele vai escalar o Gilberto? Não é possível, não, né? Não acredito. Aí não é possível, né? Bom, quer dizer, eu acho que não, né? Eu também acho que não. Eu também é uma coisa que eu não imagino, o Gilberto sendo escalado. Só se o Samuel tem aí essa informação. Já ele traz a informação, Lelão. Vamos ouvir o Fernando Seabra, o primo do Daniel Seabra, né? Como a gente brinca aqui. Fernando Seabra, ele falou há pouco lá na Toca, né, Xará? É isso aí, ele falou, ele se apresenta pro torcedor cruzeirense, só para reforçar isso que o Lelhão falou, o Cruzeiro tem a 4ª melhor defesa do campeonato ainda. Botafogo, Palmeiras e Atlético são as 3 melhores defesas do campeonato, 11, 17, 18 gols, o Cruzeiro sofreu 20, então a 4ª melhor defesa. Vamos ouvir o que falou o Fernando Seabra, técnico do Sub-20 do Cruzeiro, se apresentando e contando um pouquinho de suas características. Eu iniciei no futebol como experiência num clube profissional, foi em 2002, na área de preparação física, né? De lá para cá, eu atuei em diversas funções, como auxiliar técnico, treinador, analista de desempenho, coordenador metodológico. Mas a maior parte do meu período profissional eu atuei realmente como treinador em categorias de base.
Tive algumas experiências como auxiliar ou pontualmente como treinador também em equipes profissionais em divisões menores aí do nosso futebol. Aqui no Cruzeiro eu iniciei em março do ano passado. Esse retorno ele se deve muito a um amadurecimento de uma visão de futebol que eu tive a possibilidade de construir e implementar junto com uma comissão técnica lá no Atlético Paranaense, que é um jogo bastante intenso, agressivo defensivo e ofensivamente, muito associativo, em que os jogadores procuram se expressar criando juntos, né? Então a gente conseguiu desenvolver esse trabalho. Alguns jogadores tiveram um crescimento de desempenho importante, o desempenho coletivo também foi bom. Legal, o Fernando Seabra, para quem não conhecia um pouco do trabalho dele, e aí, Samuca, eu queria que você falasse um pouquinho do que você tem de conhecimento do Seabra, do trabalho dele no Sub-20. Aliás, a gente vai falar também ontem da vitória do Cruzeiro por 2-0 sobre o América na segunda fase da Copa do Brasil no Sub-20. O que você tem também de informação? Você tem alguma novidade com relação ao novo técnico do Cruzeiro, Samuca? O Seabra é novo, veio para a base do Cruzeiro, mas tem vamos dizer, uma bagagem maior, já trabalhou ali em divisões inferiores do interior de São Paulo, né? E ele chegou para a base do Cruzeiro. Ele tem uma característica na base que eu confesso que eu não gosto, mas é óbvio que isso não vai acontecer no profissional, né? Ele na base, ele tenta... Por exemplo, tem alguns garotos na base. O Josefer já foi atacante de beirada, já foi meia, já foi lateral pela direita. O Ítalo é lateral direito de origem, vem jogando muito bem, inclusive como volante. Ontem o Japa, que é meia de origem, já foi volante, estava de lateral esquerdo. Então, ele faz muito essas improvisações no time sub-20. É claro que ele não vai pegar o Gilberto e colocar ele de volante, o Bruno Rodrigues de lateral direito, se bem que isso aí o Pessolano fez uma vez. Mas é um jovem treinador, e eu volto a repetir isso, é a chance da vida dele de mostrar algo diferente, ou como disse a Edmar, se não trocar peças, que a postura dos jogadores para tentar comprar uma ideia. E eu acho que tem um ponto importante nessa história aí, e a Edmara foi muito bem nisso, porque não é porque o Paulo Autuori não quis assumir o cargo efetivo de técnico interino até o final do ano, que ele vai ficar fazendo, vamos dizer, não vai enxergar o que está acontecendo, né? Então, ele veio inclusive para vamos dizer, unificação das metodologias de trabalho, base, profissional e feminino. Então, ele está vendo tudo que está acontecendo ali, e ninguém melhor do que ele para chegar no Fernando, conversar com o Fernando, dica disso, daquilo, esse treino aqui, aquele treino ali. Claro que na hora de definição da equipe, isso fica com quem está no comando, mas ele tem vamos dizer, um ótimo professor para ensiná-lo ali no dia a dia, e penso que a semana inteira isso tem acontecido, porque todo mundo sabe que o Paulo Autuori é muito experiente. Não vou comparar as situações, mas aconteceu no Atlético Paranaense quando o Paulo Autuori ele ficava meio de coadjuvante pro Bruno Lazzaroni, se não me engano, e eles tiveram aí, acho que um retrospecto até legal. É isso, né? Foi o Lazzaroni, né? Isso, no Atlético Paranaense. Isso, e depois o Filipão com o Turra, a mesma história, né? Exatamente. Então é um suporte ali interessante. Mas o principal é que o Cruzeiro tem que buscar esses 3 pontos aí, independentemente do que acontecer, de peças, disso e daquilo, tem que vencer no domingo de todo jeito. Já são 7 jogos, né? Eu acho assim, antes de você comentar, até eu analiso, Rafael, eu acho que nesse momento em que o auxiliar ele tem essa oportunidade, pra mim é igual a cobrança de pênalti, né? O goleiro tá ali e o goleiro é o grande vilão, né? Mas ele não tem, ainda que a turma pegue no pega, o Rafael não pegou nenhum pênalti ontem, mas ele tá na dele, né? E o auxiliar também tá na dele, ele vai ser cobrado, mas assim, a pressão maior não é nele, né? Então assim, ele tá muito na dele, e se apresentar um bom trabalho, tem tudo para poder projetar o nome dele pro cenário nacional, né?
E como o Samuca falou, essa história dele mudar a posição dos jogadores da base e tudo mais, o Cruzeiro tem passado por um processo de reformulação na base, que é exatamente isso, tentar ver no que cada um encaixa melhor. E ele fez esse trabalho. Obviamente isso não vai acontecer no profissional. E a informação que a gente tem dele como treinador de base e tal, é que ele é proativo. Lélio adora isso, né? Proativo. O que é isso? Ele é ofensivo. O trabalho dele é um trabalho ofensivo, que é uma coisa que o Cruzeiro busca muito, né? Mas para você ser ofensivo, você tem que ter uma situação de retaguarda muito boa. Só que quando você já tem um treinador desse que acredita na sua essência como ofensiva, você já muda muito do pensamento, né, do grupo. Eu não tô chegando aqui para ser um interino só, e aí eu quero que a gente vá todo mundo lá para trás e fique lá só esperando para ver, porque a gente não pode perder, pelo amor de Deus, não é isso, né? O cara já chega com essa referência, ele é proativo, ele é um treinador que gosta de ir para frente, ele é um treinador que trabalha bem esse esquema. Então, assim, eu tô muito curiosa para ver o que ele vai fazer em campo mesmo, e tô curiosa para ver se o Paulo Autuori vai sentar do lado dele lá no banco. Porque se sentar do lado dele lá no banco, a pista é A pista é forte. Ô Lelão, o Samuca tinha saído rapidamente, você tinha feito uma pergunta pra ele há pouco. Repita a pergunta, Lélio. Não, é sobre o Gilberto. Será que você tem alguma informação se o Gilberto corre o risco de ser escalado como titular, Samuel? Como titular não acredito não. Tá. Agora, se vai ser relacionado ou não, aí já é outra história. Agora, como titular, sinceramente não acredito. Sim. Não, eu também não. Isso aí foi até uma dúvida levantada pelo Alfredo Viana, né? Então. Professor né? Alfredo Viana. Que fase, hein? Mas eu falei, vamos perguntar pro Samuel se ele descobriu alguma coisa, ou pro Rafa Nobre, né? Mas de qualquer maneira, a Dimara falando sobre a ofensividade, né? Ou pelo menos, na teoria, um técnico que gosta muito de ser ofensivo, tem que tomar cuidado, porque uma marca do Cruzeiro é um time muito equilibrado, que sabe marcar. E ele não é efetivo lá no ataque. Não é. Tanto que o Cruzeiro, o Rafa deve ter os números aí, o Cruzeiro deve ser, se tem a quarta melhor defesa, ele tem um dos piores ataques, se eu não estiver enganado. O saldo do Cruzeiro é de 0, velho. 20 gols marcados, 20 sofridos. Pois o número é baixo de gols, Muito baixo. Gols marcados, o Cruzeiro é o 17º. Tá à frente só do Goiás, Inter e Vasco. Uma bola não entra, né, gente? Aí também não tem como, né? A galerinha não tá botando o pezinho na forma, né? Aí dificulta, né? Não vai, né? Não dá pra contar com gol contra toda hora. Não tô dizendo, deu uma melhorada com a qualidade do Lucas Silva por ali, né? Ele criou o time, Papagaio também, que entrou bem. Que chegou e que, né? Que fez uma mudança, o próprio Arthur, uma pena, contusão e tudo mais. Deu uma melhorada nesse setor ofensivo, mas o que a gente acompanhou a maior parte do tempo no turno do Cruzeiro foi que a bola... Não, ia pra qualquer lugar, menos pra dentro da meta, né? Que é onde precisava ir, né? Eu falei que comentaria do Sub-20, ontem o Cruzeiro venceu o América, a segunda fase da Copa do Brasil, 2-0, gol do Fernando e do Henrique Silva. O Cruzeiro abriu vantagem, então pode perder o jogo da volta que vai acontecer no Independência, até por 1-0. O Cruzeiro joga nesse final de semana, o jogo domingo, aí pelas quartas de final do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro fez a melhor campanha, empatou por 1-1 com o Betim. O jogo vai acontecer na Toca da Raposa 2 no domingo, 11 da manhã. Ô Samuca, até em cima disso, eu queria te perguntar, você acha que o fato do Fernando estar lá pode abrir talvez mais uma brecha ou uma possibilidade pro xará dele, o Fernando, que não para de fazer gol na base, né? São 19, se não me engano, já artilheiro do Cruzeiro disparado no Sub-20, né? Pois é, tá muito bem e jogando numa função às vezes até mais centralizado. Ele, desse time aí Sub-20 do Cruzeiro, eu diria que jogador de finalização, ele é o que tem a melhor finalização. Ele faz muitos gols, acho que foi o 20º dele ontem. E para esse jogo acho que ainda não. É uma outra coisa também que é importante, o técnico, por exemplo, do Sub-20, algumas mudanças ele pode fazer, mas não dá também para ele já pegar essa galera e levar pro
pro jogo, pra lista dos relacionados, né? Ele vai precisar que essa turma que tá hoje no elenco abrace aí a ideia dele, pelo menos para esse jogo. Se vai continuar, até quando, vai ter um novo técnico ou não vai, aí já é outra história. Mas para esse jogo acho que não, até porque a garotada jogou ontem, a informação é que nenhum treinou hoje e justamente por causa do jogo, né? Vamos ver a última atividade amanhã. Já dá para arriscar o time para domingo, ô Samuca? Vou esperar amanhã, dessa vez eu vou esperar amanhã. Eu disse aí, acho que não vai mudar muito não, o William volta, o meio campo ali não vejo tanta alteração, eu não colocaria o Matheus Vital, mas aí vamos ver, e se o Bruno volta, né? Se o Bruno voltar aí pode ter alguma mudança ali. Pessoal, antes da gente fechar o noticiário do Cruzeiro, nosso ouvinte, o Daniel Fernandino, aqui no superchat do YouTube, muito antenado com o mundo da bola, acabou de mandar aqui, pessoal, Valladolid tá perdendo mais uma, hein? Aí eu fui dar uma olhada aqui no aplicativo e realmente está. Albacete 2, Valladolid 0. Neste momento, o time comandado por Papa Pesolano está na porta da zona da degola da La Liga 2. E aí a perguntinha do Daniel: Pesolano vem aí? Interrogação. Tem que esperar acontecer alguma coisa lá na Espanha primeiro, mas fato é, né, pessoal, que a campanha do Valladolid é decepcionante. Em 4 jogos o time tem apenas 3 pontos na La Liga 2. Já caiu da 1 para 2 e da 2 tá na porta da zona da 3. Que fase, hein? Que fase, né? Que fase. Ainda tá no início, ir, né? Mas tá na empresa, né? Tá no grupo, né? Tá no grupo. Tá no grupo. Tá no conglomerado. Não tem o grupo City, tem o grupo Fenômeno de futebol. Exatamente. É o GFF. Gostei do grupo Fenômeno. Xará, você volta mais tarde com mais o Cabuloso aqui no programa? Legal, combinado, Xará, até daqui a pouco. Samuel Milhouse Venâncio, um abraço, bom final de semana e bom trabalho pra você no domingo. E você falou do Lélio Gustavo aqui, a galera está frenética no nosso chat do YouTube de O Tempo, tá? Valeu, um abraço, foi só pra descontar, tamo junto. Pau que dá em Samuel, dá em Lélio também, simples assim. Valeu, Samuca, um abraço e até a próxima, brother.